Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 3, verso 38. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Significado: apenas os devotos puros podem conhecer o nome, forma e atividades transcendentais do Senhor Krishna, devido a estarem completamente livres das reações do trabalho fruitivo e da especulação mental. Os devotos puros não desejam lucrar nada para si de seu imaculado serviço ao Senhor. Eles prestam incessante serviço ao Senhor, espontaneamente, sem nenhuma reserva. Todos na criação do Senhor estão prestando serviço ao Senhor, indireta ou diretamente. Ninguém é exceção a essa lei do Senhor. Aqueles que estão prestando serviço indiretamente, sendo forçados pelo agente ilusório do Senhor, estão prestando-lhe serviço desfavoravelmente. Mas aqueles que lhe prestam serviço diretamente, sob a orientação de seu amado agente, estão prestando-lhe serviço favoravelmente. Esses servos favoráveis são devotos do Senhor, e pela graça do Senhor, eles podem entrar na região misteriosa da transcendência, pela misericórdia do Senhor. Mas os especuladores mentais permanecem o tempo todo na escuridão. Como se afirma no Bhagavad Gita, o próprio Senhor orienta os devotos puros para o caminho da realização, devido à sua constante ocupação no serviço amoroso ao Senhor, com afeição espontânea. Este é o segredo da entrada no reino de Deus. Atividades fruitivas e especulação não são qualificações para a entrada. Verso 39. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Significado: as perguntas dos sábios, encabeçados por Shaunaka, são aqui louvadas por Suta Goswami, devido ao mérito de sua natureza transcendental. Como já se concluiu, apenas os devotos do Senhor podem conhecê-lo com bastante profundidade, e ninguém mais pode conhecê-lo realmente. Assim, os devotos são perfeitos possuidores de todo o conhecimento espiritual. A personalidade de Deus é a última palavra da verdade absoluta. O Brahman impessoal e o Paramatma localizado, super-alma, estão incluídos no conhecimento da personalidade de Deus. Desse modo, alguém que conheça a personalidade de Deus pode automaticamente conhecer tudo sobre ele, suas multipotências e suas expansões. Assim, os devotos recebem congratulações por serem completamente bem-sucedidos. Um devoto 100% do Senhor é imune às medonhas misérias materiais de repetidos nascimentos e mortes. Verso 40. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Significado: o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu
declarou que o Srimad Bhagavatam é a representação sonora e imaculada de todo o conhecimento e história védicos. Há histórias seletas de grandes devotos que estão em contato direto com a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Sr. Sri Krishna e, por isso, não é diferente dele. O Srimad Bhagavatam deve ser adorado com o mesmo respeito com que adoramos ao Senhor. Desse modo, poderemos partilhar das bênçãos últimas do Senhor, estudando-o paciente e cuidadosamente. Assim como Deus é toda luz, toda bem-aventurança e toda perfeição, assim também o é o Srimad Bhagavatam. Podemos obter toda a luz transcendental do Brahman Supremo, Sri Krishna, através da recitação do Srimad Bhagavatam, desde que ela seja recebida através do meio transparente do mestre espiritual. O secretário particular do Sr. Chaitanya, Srila Swarup Damodar Goswami, aconselhou todos os possíveis visitantes que viessem ver o Sr. em Puri e fazer um estudo do Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é o mestre espiritual fidedigno e autorrealizado, e somente através dele podemos entender as lições do Bhagavatam e alcançar o resultado desejado. Pode-se colher com o estudo do Bhagavatam todos os benefícios possíveis de serem obtidos da presença pessoal do Senhor. Ele está repleto de todas as bênçãos transcendentais do Senhor Sri Krishna que possamos esperar de seu contato pessoal. Verso 41. Sri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autorrealizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Significado: homens com um pobre fundo de conhecimento aceitam a história do mundo somente a partir da época de Buda, ou desde 600 a.C. E todas as histórias mencionadas nas Escrituras, anteriores a esse período, eles consideram como apenas histórias imaginárias. De fato, não é assim. Todas as histórias mencionadas nos Puranas e Mahabharata, etc., são histórias reais, não apenas deste planeta, mas também de milhões de outros planetas dentro do universo. Às vezes, a história dos planetas além deste mundo parece inacreditável para tais homens. Mas eles não sabem que os diversos planetas não são iguais sob todos os aspectos, e que, portanto, alguns dos fatos históricos provenientes de outros planetas não correspondem à experiência deste planeta. Considerando a diferente situação de diferentes planetas, e também o tempo e as circunstâncias, não há nada de admirável nas histórias dos Puranas. Tampouco elas são imaginárias. Devemos sempre lembrar a máxima de que o alimento de um homem é o veneno para outro. Não devemos, portanto, rejeitar as histórias dos Puranas por julgá-las imaginárias. Os grandes rishis, como Vyasa, não teriam interesse algum de pôr algumas histórias imaginárias em suas literaturas. No Srimad Bhagavatam são descritos fatos históricos selecionados das histórias de diversos planetas. Portanto, todas as autoridades espirituais o aceitam como Mahapurana. O significado especial dessas histórias é que elas estão todas ligadas às atividades do Senhor, em tempo e atmosfera diferentes. Srila Shukadeva Goswami é a mais elevada personalidade de todas as almas autorrealizadas, e ele aceitou Bhagavatam como tema de seus estudos com seu pai, Vyasadeva. Srila Vyasadeva é a grande autoridade,
e sendo o tema do Srimad Bhagavatam tão importante, ele transmitiu a mensagem primeiramente a seu grande filho, Srila Shukadeva Goswami. Ele é comparado à nata do leite. A literatura védica é como o oceano de leite de conhecimento. A nata, ou a manteiga, é a parte mais saborosa e essencial do leite. O mesmo se aplica ao Srimad Bhagavatam, pois ele contém todas as saborosas, instrutivas e autênticas versões de diferentes atividades do Senhor e seus devotos. Não há benefício, entretanto, em aceitar a mensagem do Bhagavatam de descrentes, ateístas e recitadores profissionais, que mercadejam o Bhagavatam para os leigos. Ele foi transmitido a Srila Shukadeva Goswami, que nada tinha a ver com o comércio do Bhagavatam. Ele não precisava manter despesas familiares com tal negócio. O Srimad Bhagavatam deve, portanto, ser recebido do representante de Shukadeva, que deve estar na ordem de vida renunciada, sem estorvos familiares. O leite é indubitavelmente muito bom e nutritivo, mas quando é tocado pela boca de uma serpente, deixa de ser nutritivo. Ao contrário, torna-se uma fonte de morte. Analogamente, aqueles que não estão estritamente na disciplina Vaishnava não devem mercadejar este Bhagavatam e tornar-se a causa da morte espiritual para tantos ouvintes. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que o propósito de todos os Vedas é conhecê-lo, o Senhor Krishna. E o Srimad Bhagavatam é o próprio Senhor Sri Krishna, sob a forma de conhecimento registrado. Portanto, ele é a nata de todos os Vedas, e contém todos os fatos históricos de todos os tempos em relação com Sri Krishna. Ele é, na verdade, a essência de todas as histórias. Verso 42. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou, rodeado de sábios, às margens do Ganges, esperando a morte sem comer nem beber. Significado: todas as mensagens transcendentais são recebidas apropriadamente na corrente de sucessão discipular. Essa sucessão discipular chama-se Parampara. Portanto, a menos que o Bhagavatam ou quaisquer outras literaturas védicas sejam recebidas através do sistema Parampara, a recepção de conhecimento não é fidedigna. Vyasadeva transmitiu a mensagem a Shukadeva Goswami, e de Shukadeva Goswami, Suta Goswami recebeu a mensagem. Deve-se, por conseguinte, receber a mensagem do Bhagavatam de Suta Goswami ou de seu representante, e não de qualquer intérprete irrelevante. O imperador Parikshit recebeu a informação de sua morte a tempo, e imediatamente deixou seu reino e família, e sentou-se às margens do Ganges, para jejuar até a morte. Todos os grandes sábios, rishis, filósofos, místicos, etc., foram ali devido à posição imperial dele. Eles deram muitas sugestões sobre o seu dever imediato, e por fim foi determinado que ele ouviria de Shukadeva Goswami sobre o Senhor Krishna. Assim, o Bhagavatam foi-lhe falado. Shripad Shankaracharya, que pregou a filosofia Mayavada e enfatizou o aspecto impessoal do Absoluto, também recomendou que todos devem refugiar-se aos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, pois não há esperança de tirar proveito de algo através de debates. Indiretamente, Shripad Shankaracharya admitiu que o que ele havia pregado nas interpretações gramaticais floridas do Vedanta Sutra não pode ajudar ninguém na hora da morte. Na hora crítica da morte, deve-se recitar o nome de Govinda.
É essa a recomendação de todos os grandes transcendentalistas. Shukadev Goswami tinha, há muito, afirmado a mesma verdade, de que no fim da vida devemos nos lembrar de Narayana. Esta é a essência de todas as atividades espirituais. Em conformidade com esta verdade eterna, o Srimad Bhagavatam foi ouvido pelo imperador Parikshit, que foi recitado pelo competente Shukadev Goswami. E tanto o orador, quanto o receptor das mensagens do Bhagavatam foram devidamente libertados pelo mesmo meio. Verso 43. Este Bhagavad Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o Sr. Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão, devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Significado. O Sr. Sri Krishna tem sua dama, ou morada, eterna, onde ele se diverte eternamente com seus eternos companheiros e parafernália. E sua morada eterna é uma manifestação de sua energia interna, ao passo que o mundo material é uma manifestação de sua energia externa. Quando desce ao mundo material, ele se revela com toda a parafernália em sua potência interna, que é chamada Atma Maya. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que desce por intermédio de sua própria potência, Atma Maya. Sua forma, nome, fama, parafernália, morada, etc., não são, portanto, criações da matéria. Ele desce para redimir as almas caídas e para restabelecer códigos de religião que são diretamente decretados por ele. Exceto Deus, ninguém pode estabelecer os princípios da religião. Somente ele, ou uma pessoa apropriada por ele, dotada de poder, pode ditar os códigos da religião. Verdadeira religião significa conhecer Deus, nossa relação com ele e nossos deveres em relação a ele. E conhecer, enfim, nosso destino após deixar este corpo material. As almas condicionadas, que estão na armadilha da natureza material, dificilmente tomam conhecimento de todos esses princípios de vida. A maioria delas são como animais, ocupadas em comer, dormir, temer e acasalar-se. Elas estão, na maioria das vezes, ocupadas em gozo dos sentidos, sob a pretensão de religiosidade, conhecimento ou salvação. Elas são ainda mais cegas na atual era de desavenças, ou Kali Yuga. Na Kali Yuga, a população é apenas uma edição régia dos animais. Elas nada têm a ver com conhecimento espiritual ou vida religiosa divina. São tão cegas que não podem ver nada além da jurisdição da mente sutil, inteligência ou ego, mas têm muito orgulho de seu avanço em conhecimento, ciência e prosperidade material. Elas podem arriscar suas vidas para tornar-se um cão ou porco logo após abandonarem o corpo atual, pois perderam completamente a visão da meta última da vida. A personalidade de Deus, Sri Krishna, apareceu perante nós um pouco antes do início da Kali Yuga e retornou ao seu lar eterno, praticamente no começo da Kali Yuga. Ele falou o Bhagavad Gita especificamente e erradicou todos os pretensos princípios de religiosidade. E antes de partir deste mundo material, ele dotou Sri Vyasadeva de poder, através de Narada, para compilar as mensagens do Srimad Bhagavatam. E assim, tanto o Bhagavad Gita quanto o Srimad Bhagavatam são como archotes acesos para as pessoas cegas desta era. Em outras palavras, se os homens desta era de Kali querem ver a luz verdadeira da vida, eles devem recorrer apenas
a esses 2 livros, e sua meta de vida será cumprida. O Bhagavad Gita é o estudo preliminar do Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam é o summum bonum da vida, o Senhor Sri Krishna personificado. Temos, portanto, que aceitar o Srimad Bhagavatam como a representação direta do Senhor Krishna. Aquele que pode ver o Srimad Bhagavatam também pode ver Sri Krishna em pessoa. Eles são idênticos. Verso 44. Ó Brahmanas eruditos! Quando Shukadeva Goswami recitou Bhagavatam ali, na presença do imperador Parikshit, eu o ouvi com profunda atenção, e assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa, conforme aprendi com ele e a tenho compreendido. Significado. Podemos, por certo, ver diretamente a presença do Senhor Sri Krishna nas páginas do Bhagavatam, se o ouvimos de uma grande alma autorrealizada, como Shukadeva Goswami. Não podemos, contudo, aprender o Bhagavatam com um recitador farsante e mercenário, cuja meta de vida é ganhar dinheiro com tal recitação e empregar o ganho em indulgência sexual. Ninguém que esteja associado com pessoas ocupadas em vida sexual pode aprender o Srimad Bhagavatam. Este é o segredo para aprender o Bhagavatam. Tampouco pode alguém aprender o Bhagavatam com uma pessoa que interprete o texto baseada em sua erudição mundana. Temos que aprender o Bhagavatam com o representante de Shukadeva Goswami, e mais ninguém, se queremos realmente ver o Senhor Sri Krishna em suas páginas. Este é o processo, e não há alternativa. Suta Goswami é um representante fidedigno de Shukadeva Goswami, porque deseja apresentar a mensagem que recebeu do grande Brahmana erudito. Shukadeva Goswami apresentou o Bhagavatam tal como o ouviu de seu grande pai, e assim também Suta Goswami está apresentando o Bhagavatam tal como o ouviu de Shukadeva Goswami. O simples ouvir não é tudo. Deve-se assimilar o texto com adequada atenção. A palavra nivishta significa que Suta Goswami bebeu o suco do Bhagavatam através de seus ouvidos. Este é o verdadeiro processo de receber o Bhagavatam. Devemos ouvir com concentrada atenção da pessoa certa, e então poderemos imediatamente perceber a presença do Senhor Krishna em cada uma das páginas. Menciona-se aqui o segredo para conhecer o Bhagavatam. Ninguém pode prestar atenção concentrada se não for de mente pura. Ninguém pode ser puro na mente se não é puro na ação. Ninguém pode ser puro na ação se não é puro em comer, dormir, temer e acasalar-se. Mas, de alguma forma, se alguém ouve com profunda atenção da pessoa certa, logo no início poderá com toda certeza ver o Senhor Sri Krishna em pessoa, nas páginas do Bhagavatam. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, terceiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna é a fonte de todas as encarnações.